vezes as pessoas começam a ter aulas de bateria para ganhar a habilidade de tocar junto com a sua música favorita. Além de aprender sobre a técnica, a coordenação, teoria musical, a gente precisa praticar muito, treinar os ouvidos para poder ouvir a música de forma mais analítica, e aprender os grooves e as canções de ouvido exige muita prática. Mas existem diversos elementos específicos que a gente precisa se concentrar, o que acaba tornando o aprendizado de uma música muito mais rápido e muito mais fácil. Em primeiro lugar, não é necessário replicar todos os detalhes exatos de uma música quando você está aprendendo de ouvido, especialmente quando você está começando. Mas se você já é veterano, não tem desculpa. Como baterista, nossa prioridade é estabelecer o clima e o tempo. Outros detalhes são secundários, mas não são menos importantes, já que a bateria não está presa à questão de tonalidade, de notas, e a nossa única preocupação é basicamente manter o clima e o tempo, como a gente já falou. Embora não exista uma única maneira correta de aprender as músicas de ouvido, é possível aprender muitas músicas em estilos musicais bem diferentes com o seguinte processo. Podemos seguir aí 3 etapas gerais para entender ou aprender uma música de ouvido. Então, começando com a estrutura, depois o instrumental e por fim o arranjo. Depois que nós entendemos isso, podemos ir para as partes específicas da bateria. Falando de estrutura, as estruturas mais populares têm um layout muito parecido, que é mais ou menos assim: introdução, verso, refrão, ponte, verso, refrão e intro para acabar. Pode até existir uma seção de solo, isso claro que vai depender do estilo da música. No começo, isso parece complicado, mas é bem simples quando você começa a reconhecer as diferenças entre cada seção, já que cada seção possui características bem específicas. Então, começando com a introdução, a gente costuma chamar de intro, né? A introdução é uma seção que frequentemente a gente tem a parte que não tem uma letra. Ela fornece um espaço bem legal para criar um clima de tempo e relação com o que vai estar acontecendo, né? Ela cria tipo uma espécie de impulso para o verso. O verso ele já tem a parte que tem a letra ali, toda aquela encheção de linguiça, e a bateria segue um groove muito mais constante para cada verso, né? Claro que pode variar uma coisinha ou outra, mas em regra parece que é mais ou menos a mesma coisa. E é lá que se conta a história. Já o pré-refrão, ele não está presente em todas as músicas, mas é bem comum aparecer, e ele vai meio que sendo como uma coisa meio que ligada à transição, né? Ela conecta o verso ao refrão. Os pré-refrões são bem mais curtos do que as seções principais de uma música, e normalmente ele apresenta aí 2 ou 4 compassos, né? Pode variar, mas é mais ou menos sempre assim. O refrão é a ideia principal, né? Ele dá o gancho, ele que empurra a música. É quando a galera toda canta junto, fica louca, ensandecida. E muitas das vezes o nome, inclusive, vem da parte do refrão. Ao contrário dos versos, a letra do refrão ela permanece consistente cada vez que o refrão aparece. O bridge é uma ideia musical única, né? Ela contrasta com os versos e com o refrão. Ela é usada para quebrar o padrão repetitivo dos refrões e do verso, e geralmente acontece uma vez. Isso ocorre geralmente também um pouquinho antes do refrão ou do verso final de uma música. Bom, aí a gente entra na parte do solo, né? Hoje não é presente em todas as músicas, mas uma seção de solo geralmente ela segue a mesma dinâmica da música, né? Ali a parte do verso ou da parte do refrão, porém essa parte instrumental, né? Que é justamente para o guitarrista poder brilhar e ficar muito feliz. Na sequência vem o final, que é também conhecido como conclusão, ou para outros como end, e é normalmente uma versão truncada ou modificada de um refrão ou ponte, né? Dá uma mixada nisso aí e para poder encerrar a música. Às vezes tem um fade out, às vezes não tem um fade out, mas o fade out não é tão prático, né? Então, quando tá ao vivo, não tem como fazer o fade out de forma tão natural. Então, é comumente dar um final para a música. Bom, as sessões de música elas costumam ser construídas em múltiplos de 4, né? 4 compassos. Mas isso não é uma regra, né? Tem diversas e muitas exceções. Versos e refrões normalmente tem 8 compassos, e um pré-refrão ou verso pode ter aí, sei lá, 2, 4 compassos. Uma ponte, dependendo do que for, pode ter 16 compassos. Então, tenta contar o número dos compassos cada vez que você vê que houve uma mudança na seção da música. Você percebe um padrão, você percebe uma semelhança entre vários desses exemplos, né? Ao aprender a forma da música, é importante ouvir todos os outros instrumentos ao redor da bateria, né? Se você se limitar só à bateria, vai ter um pouco de dificuldade de identificar quando é que os outros músicos estão alternando as suas partes. Então vamos começar pegando dica de outros instrumentos e da letra. Aí você cria referências, né? Você pode fazer uma colinha e colocar do seu lado, e aí você consegue consultar isso ao longo da música. Isso facilita muito para você fazer o controle do que está acontecendo, e é mais ou menos essa forma que eu faço. Depois que você se familiariza com a estrutura geral, aí você consegue examinar os instrumentos e o
o relacionamento dele com o ambiente da música. Você tá tocando um rock and roll, você de repente vai precisar de tocar mais prato, vai ter que tocar mais um chimbal aberto. É aí que tá a grande sacada de você entender a dinâmica do que sua banda quer apresentar, para como você pretende fazer. Cada pessoa ouve e interpreta a música de um jeito diferente, então não tem como eu falar para você fazer exatamente do jeito que eu estou te falando, mas certamente uma coisa você tem que fazer, ouvir. Quanto mais você se familiarizar com a forma geral e a função de cada instrumento, você vai começar a criar novas conexões dentro dos seus próprios pontos de verificação, e isso vai te dar uma capacidade muito maior para você determinar em qual seção que você está e para onde você pretende ir, né? A maioria esmagadora da bateria na música popular é centrada em torno do bumbo, da caixa e do hi-hat. Em vez de você ouvir a bateria como um todo, você tem que começar escolhendo os sons individuais. Então começa com o que ela está tocando. Tá mais chimbal, tá mais caixa, tem tambores, não tem, tato de ataque, não é. Analisar cada componente é a forma mais fácil de você construir uma linha lógica daquilo que você precisa tocar. Mas ainda num sentido um pouco mais amplo, você entender os conceitos básicos, os grooves, todos os rudimentos, vai fazer você entender a música com um pouquinho mais de velocidade. E aí é onde que entra justamente a prática do seu ouvido. As formas mais populares de música, especialmente as derivadas do rock e do hip hop, fazem isso com a batida da bateria, onde a caixa costuma acentuar nos tempos 2 e 4 e o bumbo pode ficar até um pouco mais complexo e sincopado, mas geralmente acerta na batida número 1. Os padrões dos pratos são geralmente são simples, né? São como cocheias ou semicocheias constantes. E com esses 3 conceitos simples, a gente já sabe exatamente o que ouvir na maioria das músicas. Se pudermos estabelecer certas semelhanças, como caixa tocando nas batidas 2 e 4, podemos mudar o foco para os detalhes mais sutis ali no groove. Então, ouça com atenção. Além do groove da bateria, os principais detalhes que têm que ser analisados são os enchimentos ao longo da música. Os preenchimentos da bateria são frequentemente improvisados em um cenário de performance ao vivo, mas desempenham um papel muito importante na composição ao suavizar as transições entre as sessões. Aprender as músicas de ouvido exige muita prática, eu já falei isso no começo. Exige também muita paciência, existe muita tentativa e muito erro. Tente você mesmo aí, tocando uma parte que você aprendeu de ouvido e compara com a gravação original. Como é que elas estão se alinhando? Você percebeu que tem alguma diferença entre o que você está fazendo e o que o original está fazendo? Então, essa é uma forma de você identificar. Conforme você aprende mais músicas, seja ela de ouvido ou na partitura, você vai começar a reconhecer as linhas comuns na estrutura e até mesmo em partes específicas. Isso vai deixar o seu ouvido com um pouco mais de refinamento e vai te ajudar a desenvolver o cérebro de baterista. Então, esse é o nosso grande objetivo. Mas aí, me conta aí qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar de ouvido, beleza? Escreve aqui embaixo e aí vamos trocar nessa ideia. Se você achou que esse vídeo ajudou você de alguma forma, ou se você quer mais algum vídeo com esse tipo de formato mais falado, onde a gente pode estar conversando sobre o mundo da bateria e como você pode melhorar tudo aquilo que você está desenvolvendo, escreve aqui embaixo, beleza? Não esquece de se inscrever, de compartilhar e de ativar o seu sininho de notificações. Espero que a gente se encontre em breve, espero que tenha te ajudado. Eu sou o PH Teixeira, a gente se vê no próximo. Valeu, tchau!